Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje conversando com o infectologista, Dr. Frederico Toledo, e atendeu o nosso convite falando do combate à Covid em Diamantina, nesse momento difícil que estamos vivendo aqui em nossa cidade. Doutor, vamos falar agora de vacina. Como é que está a vacinação em Diamantina? Está faltando vacina? Está difícil, né? A vacinação é um problema nacional, né? A gente vive aí, tanto Diamantina quanto Minas Gerais segue o Plano Nacional de Imunização, né? As doses são recebidas do governo federal, que repassa ao governo estadual e que repassa ao município. E a gente tem que seguir as diretrizes mesmo, né, do Plano Nacional de Imunização, assim como outras vacinas. Mas ela está aquém na velocidade do que a gente gostaria, é óbvio, né? A logística de vacinação no Brasil ela é até muito boa. A gente consegue vacinar rápido as pessoas quando a vacina é disponibilizada. O problema está sendo essa chegada da vacina mesmo, por N questões assim, que as pessoas veem aí nos noticiários, né? Mas Diamantina está cumprindo, né, os prazos, né, que são dados pelo Estado para vacinação, está conseguindo avançar na vacinação, então conseguiu vacinar todo mundo acima de 60 anos, né, assim, conseguiu uma vacinação expressiva acima de 60 anos. Não vou saber falar com certeza qual é a porcentagem de idosos acima de 60 anos, mas não faltou vacina para os idosos acima de 60 anos. O que está acontecendo é que a segunda dose, todo mundo tem visto no noticiário, às vezes está atrasando um pouco por falta de disponibilização da segunda dose pelo Estado, né? Agora, é o que eu ia perguntar, né? Eu estou vendo muita vacina da AstraZeneca, tivemos vacina do Butantan, tivemos reserva para essa segunda dose, porque o Ministério da Saúde também, uma hora manda fazer reserva, outra hora manda vacinar todo mundo. Como é que exatamente foi o isso, né? Exatamente isso, né? O governo tiveram doses que ele mandou com reserva para a segunda dose, e essas ficaram reservadas, as pessoas receberam. E tem outros que ele não mandou com reserva, porque foi para as pessoas entenderem, do ponto de vista de enfrentamento à pandemia, como a primeira dose ela já tem uma eficácia boa, qual que foi o entendimento do governo federal? Eu prefiro vacinar mais pessoas com uma dose, contando que vai chegar a segunda dose, do que segurar a dose para dar depois, né? O governo federal ele pensou assim e mudou a estratégia dele no meio no meio da vacinação, porque inicialmente a gente sabia, né? Vinha 2.000 doses para Diamantina, era para 1.000 pessoas. Já vinha as duas. Hoje em dia o governo federal não estava trabalhando dessa forma. Quem vacinou da gripe pode tomar a vacina da Covid? Quem vacinou Covid pode tomar a vacina da gripe? Como é que está esse Essa pergunta é ótima, né? Pode e deve. Só deve respeitar um intervalo aí de 14 dias entre uma e outra. E se você está na iminência de vacinar para o Covid, vacine primeiro para o Covid e depois para a influenza. É isso que a gente coloca aí como orientação, porque hoje em dia o Covid é um vírus que é mais agressivo para a gente que o da influenza. O brasileiro é muito festeiro, né? Gosta muito de festa, então tudo é motivo de comemorar. Então a pessoa tomou a vacina, ela quer comemorar. Quando que ela pode beber? Essa pergunta da bebida, né, é uma pergunta muito interessante. Não tem uma resposta de quando ela pode beber, porque os estudos não levam isso em consideração, né? A pessoa tomou a vacina e estratificar quem bebeu no dia ou não. O que a gente pede é que a pessoa evite ali de beber nos primeiros dias após a vacinação, até para não confundir o sintoma, né, de reação vacinal com o sintoma da bebida. Então a gente pede que a pessoa fique ali pelo menos 2, 3 dias sem beber para que possa depois fazer uso da bebida, né? Hoje já tem algum estoque, já tem alguma faixa da população que está sendo vacinada ou vacinou até 60 anos, acima de 60, né? E agora está aguardando novas vacinas. Já chegaram novas vacinas, mas a vacinação para abaixo de 60 anos, entre 55 e 59, ela vai respeitar o critério de comorbidade, isso que está no Plano Nacional de Imunização. Então o município está, né, fazendo esse apanhado das pessoas que já são cadastradas no PSF com comorbidades, tem outras pessoas que vão precisar de relatório, né, pessoas que não estão inseridas no Sistema Único de Saúde. Então o município está se preparando para isso, para já começar a vacinação dessa faixa etária. Conversando com a secretária Liliane, ela falava com a gente da luta que era para conseguir vacina, né? Uma certa decepção. Muita gente, logo no início da vacinação, falava, agora vai vacinar fulano de tal, e chegava lá, tinha uma quantidade muito pequena de vacina, como foi o pessoal da segurança, e
Como é que está sendo isso aí? Ainda está faltando vacina ou está Não, dando para aquilo que está programado? Ainda falta, né? A gente gostaria de ter muito mais vacinas para estar. É óbvio que vai aumentando, a gente recebe cada vez lotes um pouco maiores, porque a gente vê que a produção nacional está aumentando, né? A gente começou a produzir, né, até dentro do Brasil a vacina, né? Tanto no Fiocruz quanto no Butantan. E isso aumentou o número de doses disponibilizadas semanalmente pelo Ministério da Saúde. Mas a gente ainda tem aquele sentimento de que é muito pouco, é muito devagar, né? Tinha que ser mais rápido, porque, como eu disse, a gente vai poder falar em tranquilidade depois que a gente tiver mais de 70% talvez das pessoas vacinadas. Então a gente fica ansioso por chegar nessa vacinação em massa, porque a vacina é muito eficaz. E aí fica um recado para a população, é muito eficaz. Quando eu falo que o número de doses despencou na internação, e hoje, por exemplo, de 9 pacientes que tinham internados, que eu estava dando assistência, 8 eram abaixo de 60 anos, é porque a vacina é eficaz. Então, isso daí joga por terra qualquer negacionismo, qualquer, né, ilusão que algumas pessoas tinham de que a vacina não serve, a vacina é da China, a outra usa material genético, vai atrapalhar, vai virar jacaré, aquelas coisas que as pessoas, né, jacaré até não vira, brincaram, né? não vira jacaré, e impede você de ter doença grave e morrer. Doutor, logo quando surgiu o início da vacinação, muita gente ficou receioso de pessoas quererem pegar a vacina de outra cidade. Ou seja, vem para Diamantina, que tem uma quantidade maior, gente de outra cidade para vacinar aqui. A logística adotada, eu estou vendo que são os postos de saúde que estão contactando as pessoas. Isso. Eu imagino que quando for diminuindo a faixa etária, quer dizer, abaixo dos 60 anos e vai abaixo dos 40 e aí por diante, o número de pessoas a serem vacinadas vai ser muito maior. Vai continuar nessa mesma logística? As pessoas vão ter que ligar? Isso daí a prefeitura está se estruturando, né, para poder fazer, mas o ideal sempre é a estratégia de saúde da família conseguir vacinar aquela população que é sua referência. Porque com isso a gente evita exatamente isso que você está falando, Marconi, de vir, às vezes, de outros estados, né, de outras cidades que não estão tendo um desempenho muito bom, a pessoa querer vir para poder receber a vacina. Mas até que a vacina, se a gente for ver no estado de Minas Gerais, ela está ocorrendo de uma maneira razoavelmente uniforme entre as cidades. Então talvez isso não seja uma preocupação tão grande. Mas acho que as pessoas não vão precisar sair de seus municípios para vir para outro município vacinar. Isso foi um dos motivos de ter se determinado que o plano seria nacional, de que não seria, por exemplo, tal estado conseguiu comprar tantas vacinas e vai vacinar lá naquele estado, para não ter justamente esse trânsito de pessoas de um estado para o outro procurando vacina. Na CPI da Covid, que está acontecendo no Senado, o ex-ministro Mandetta falava lá que no início ele aconselhava as pessoas a não irem ao hospital, logo no início, com medo de uma aglomeração mesmo, porque os hospitais não estavam adequados, né? Recentemente eu estive lá onde é a UPA, né? Onde está o tratamento da Covid, o atendimento primário, e justamente para fazer coleta para o teste, e eu vi uma aglomeração muito grande de pessoas, uma demora para poder no atendimento. O que está acontecendo? Isso não é perigoso para se virar um foco de contaminação, que provavelmente as pessoas que estão lá já estão suspeitas de estarem contaminadas, né? É importante a gente colocar essa questão, né? Essa fala do Mandetta lá no início da pandemia, era o que a gente entendia naquela época do vírus. Isso mudou completamente, né? Nosso conhecimento, a gente hoje fala, procure atendimento precocemente, né? Procure atendimento, e com isso acarreta exatamente no período de alta transmissibilidade, o local de atendimento, que é a UPA, ele vai ter uma alta demanda, e isso pode aumentar o número de pessoas na recepção. O que é importante? É que a unidade, ela se prepara para isso. Ela é um ambiente que é ventilado, né? É um ambiente que as pessoas ficam muitas vezes ali do lado de fora aguardando atendimento, é um lugar de alta ventilação, isso diminui a transmissão do vírus. É importante que as pessoas usem máscara e tentem ficar afastadas umas dos outros a pelo menos 1,5 metro. Por quê? Porque a unidade ela tem um limite de atendimento. Ela não consegue também ir aumentando. Para você ter uma ideia, hoje em dia já tem 2 médicos durante o dia fazendo atendimento exclusivo dos pacientes de Covid.
mas eles também recebem as transferências. Alguns pacientes, às vezes, que instabilizam, têm que dar uma assistência. Às vezes, o SAMU fica sem médico, quem vai fazer a transferência é um dos plantonistas que está lá, transferir o paciente para o CTI. Então, em determinados momentos, quando a demanda é muito grande, a recepção ela pode ficar mais cheia. Mas é importante que a população fique distanciada, tá? Com o uso das máscaras e tente ficar no ambiente mais arejado. Mas hoje em dia tem 2 médicos lá durante o dia atendendo. Tivemos alguns dias em que teve um desfalque por um médico e acabou tendo que afastar, mas foram poucos dias. Hoje já está regularizada a situação, com 2 médicos exclusivos para atendimento do Covid ali na UPA. Doutor, recentemente o reitor da universidade, Janir, ele esteve na Câmara dos Vereadores e me chamou a atenção uma fala dele dizendo que estamos prestes de uma terceira onda. Estamos correndo o risco de uma terceira onda e, segundo ele, vem mais forte que a segunda. E olha que a segunda foi para ninguém aguentar, né? Na verdade, as várias regiões do país se comportaram de maneira diferente. A pandemia se dá em ondas. Contar o número de ondas, às vezes, é até difícil, né? Porque a gente fala, por exemplo, quando fala das ondas de Manaus, a gente fala no colapso do sistema. Então, quando se falou em ondas, foram as ondas que levaram o sistema praticamente ao colapso, né? Se a gente for ver isso em relação à Diamantina mesmo, nós estaríamos vivendo talvez a nossa primeira onda mesmo, né? De sufoco, né? Então, falar em ondas, para mim, é um pouco difícil. Falar, nós estamos na iminência da terceira onda. Nós estamos o tempo inteiro com risco de aumento do número de casos, porque a pandemia ela se dá sim em flutuações de ondas. O que acontece? As pessoas começam a ter uma alta transmissibilidade, aumenta o número de casos, aumenta o número de pessoas internadas. A população começa a ficar com medo, o Estado adota medidas mais restritivas, a transmissão cai, o número de taxa de ocupação cai. As pessoas relaxam nas medidas, elas voltam a não tomar as medidas necessárias do distanciamento social, voltam a aumentar o número de casos. Nós vamos flutuando em ondas. O que não pode acontecer, e não aconteceu na região ainda, e a gente não quer que aconteça, é a gente colapsar, a gente não dar conta de dar assistência às pessoas. A gente não pode não ter leitos para as pessoas, a gente não pode, porque isso, além de elevar muito a mortalidade, né, da doença, piora a morbidade também. As pessoas, mesmo aquelas que sobrevivem, muitas vezes ficam com sequelas graves da doença. Então a gente luta diariamente para isso, para que a gente não chegue a colapsar o sistema de saúde. Doutor, então com o tempo estourado, acho que para a gente encerrar, a gente precisa ter medo, né? E muito obrigado por atender o nosso convite. Perfeito, Marconi, eu agradeço a oportunidade. Você falou a palavra-chave que eu queria trazer aqui para as pessoas. Não relaxe, tenham medo sim do vírus, tá? A gente tem que ter medo do vírus. Tenho ouvido muitos relatos de jovens que perderam o medo, que falam que não vão vacinar porque a vacina não é eficaz. O recado que eu deixo para esses jovens que falam que não vão vacinar é que se vocês estão vivos até hoje é porque a mãe de vocês vacinou vocês na infância, né? Então, não venham com essa de que vacina não é eficaz. E tenham medo do vírus. Só assim a gente vai diminuir a transmissibilidade e a gente vai poder entrar num período de maior tranquilidade. Bom, papo super importante, né? A gente precisa sempre falar e estamos vivendo o pior momento aqui em Diamantina. Tenha medo do vírus, sim. Obrigado mais uma vez pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.